Olá, eu sou a Patrícia e esse é o canal Ser Feliz. Bem-vindo aqui a este canal. Você que não se inscreveu, peço que se inscreva. Este é um canal criado com o único objetivo de compartilharmos aqui ideias de fé, de esperança, experiências e motivos para que sejamos todos muito felizes. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero compartilhar aqui um texto com vocês que se encontra em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Essa é uma passagem aqui no livro de Jeremias e que falou com o povo naquela época e fala conosco também nos dias de hoje. É interessante porque quando nós lemos, no primeiro momento nós podemos pensar, olha, então é uma coisa ruim ser considerado sábio, ser considerado forte, ser rico. Essas qualidades, essas características estão associadas como algo negativo? E na verdade não é essa a ideia do texto, muito pelo contrário. Se nós pegarmos a Bíblia, nós pegamos vários exemplos do próprio Salomão, que foi considerado o homem mais sábio sobre a terra. Nós vemos todas as menções de sabedoria na Bíblia. A Bíblia, inclusive, ela cita a sabedoria como um dom, como um privilégio, como algo a ser buscado. A Bíblia não cita a riqueza como uma coisa ruim, e essa aqui é uma das passagens que tornam a dizer isso. E a força. A Bíblia também não fala da força como sendo uma coisa ruim. Se nós pegarmos o próprio exemplo de Sansão, um homem considerado tão forte, e às vezes nós focamos até na história de Sansão, que deu errado, que ele se gloriou também, de certa forma, na força dele, ou nas palavras de um pregador que eu ouvi algum tempo atrás, que Sansão, um dos únicos erros dele foi ter se apaixonado sempre pelas pessoas erradas, coisa que infelizmente é muito comum nos nossos dias. Tem muita gente sofrendo, muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças no mundo sofrendo por decisões tomadas por adultos que simplesmente cometeram esse erro que Sansão, de ter se apaixonado pela pessoa errada. E nenhum de nós está imune a isso. Como nenhum de nós também está imune a se vangloriar, porque aqui está o erro. O erro aqui não é ter riqueza, não é ter sabedoria, não é ter força, mas o erro aqui é se gloriar nisso. Então, quando a Bíblia diz isso, e aí eu vou tornar a falar que não se glorie na própria sabedoria, não se glorie na própria força, não se glorie dentro da sua riqueza, independente do quanto você tenha, do seu bom emprego, do seu salário, por uma simples razão. Se você tiver que se gloriar de alguma coisa, se glorie de que você é filho de Deus. Tenha essa glória, tenha esse orgulho inequívoco de saber que você é filho de um Deus que pode todas as coisas e que Ele é seu Pai, que não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição, não importa a sua faculdade, não importa o seu nível de instrução, tá? Não importa a força que você tem ou a saúde que você não tenha. Importa que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você pode sim desfrutar de todas essas coisas que estão mencionadas aqui na Bíblia, da sabedoria, da força, também da riqueza. Só que você não pode se vangloriar disso, você não pode colocar a sua confiança nisso. Tem uma passagem muito bonita que fala o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. E num dos versículos aqui que eu li, nesse mesmo texto aqui de Jeremias, no capítulo 9, que diz aqui: eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Tem muita gente que pode se revoltar na terra, às vezes por uma decisão judicial que não foi bem proferida, que talvez não tenha sido embasada na verdade, que talvez tenha feito com que alguém tomasse prejuízo, que outra pessoa tomasse vantagem. Nem sempre a justiça vai beneficiar a todos, tá? E se você tiver algum caso assim, fique tranquilo, sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que a justiça dos homens, ela é
trapo de imundícia para Deus. Imagina isso? Olha as palavras que foram usadas aqui na Bíblia. A justiça dos homens é trapo de imundícia para Deus. Então isso significa o quê? Que a justiça como nós conhecemos, e graças a Deus que existe a justiça aqui na Terra, a justiça dos homens que moraliza, que permite que as pessoas sejam devidamente tratadas de acordo com a forma com que elas fizeram, e aqui não estou falando também de julgar ninguém, tá, gente? Tem muita gente que de repente pode estar preso, muita gente que passou por coisas e talvez levadas pelas circunstâncias de sofrimento, de dor, de angústia, de ódio, talvez levado por uma questão de sobrevivência, que talvez tenha feito muito mais bem no mundo, muito mais bem sobre a terra do que outras pessoas que tiveram tudo. E uma questão de caráter, às vezes não pode ser julgada por um ato, por um erro que alguém cometeu, muito pelo contrário, Jesus veio justamente para provocar toda essa discussão, justamente para subverter isso, porque ele andou com pecadores, ele deu chance para quem não tinha chance, ele mostrou que a gente não pode julgar. Então nós também, assim como Cristo, não podemos julgar, temos que acreditar em segundas chances, temos que acreditar sim nas pessoas, tá? Não estou falando para você acreditar cegamente, mas eu estou falando para você dar uma chance para o próximo, de não julgar, porque quando a gente julga, a gente se julga também melhor do que o próximo, e a gente não tem esse direito, né? Falo sempre que se alguém está vivo hoje é porque Deus ainda acredita nele, né? Deus ainda acredita nessa pessoa, assim como Deus acredita em você. Receba essas palavras no seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Não se vanglorie, tá? Em nada do que você tenha. Da mesma forma, não coloque o seu coração em nada do que você tenha, e nem mesmo coloque a sua alegria nas mãos de homens, independente da função que cada ser humano tem aqui na Terra. Se o seu problema está na justiça, nas mãos de um juiz, se o seu problema está entregue nas mãos de um médico, na medicina, e de repente você está confiando em alguém que vai fazer uma cirurgia para você, ou que vai te oferecer um tratamento que pode fazer a sua vida mudar, se de repente a sua esperança está no seu chefe que pode promover ou não, deixa eu te dizer uma coisa, nunca coloque a sua confiança nos homens. Patrícia, mas então é para eu não confiar nos homens? É para eu desconfiar de todo mundo? Olha, eu não estou falando sobre isso agora, nesse vídeo aqui. Até um outro assunto para um outro vídeo, para a gente falar depois. Se você quiser, até podemos falar sobre isso. Mas o que eu chamo a sua atenção nesse momento é para que você coloque a sua confiança em Deus. Não se vanglorie de nada, mas se vanglorie de uma coisa, em conhecer a Deus, em temer a Deus e ouvir a sua voz. Grande abraço para você, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te abençoe em tudo.